Eu sempre tive muita curiosidade de navegar na Dark Web e certo dia eu quis matar essa curiosidade, coisa que me arrependo amargamente. Eu acessei a Dark Web e comecei a navegar por scripts, até localizar fóruns bizarros, onde oferecia vários tipos de serviço, como assassinos de aluguel, vendas de drogas e até mesmo venda de pessoas. Tudo aquilo era estranho demais para mim, mas eu achava que fosse apenas uma brincadeira, até encontrar um fórum de hackers. Eu entrei por curiosidade e lá se discutia de tudo e ofereciam serviços. Eu entrei em um tópico de um cara que oferecia um serviço de hacker, caso alguém desejasse. Ele prometia que poderia acessar a webcam da pessoa e até mesmo o celular descobrindo sua localização ou monitoramento em caso de suspeitas de traição. Eu sempre achei isso uma balela. Eu sei que existem hackers capazes de tudo, mas não acreditava que eles venderiam seus serviços na Dark Web. Então tive a infeliz decisão de sacanear esse cara, solicitando um serviço que não existia, apenas para ver qual tipo de golpe ele tentaria me aplicar. É lógico que eu não pagaria nada e não daria informações verdadeiras. Então, entrei em contato e uma mensagem automática me enviou um link de um site de venda de coisas proibidas da Dark Web, e fui redirecionado diretamente para o anúncio do hacker. Eu cliquei em seus serviços e solicitei que ele acompanhasse minha esposa em tempo real para saber onde ela estava. Na verdade, eu não tinha esposa, eu sou solteiro e queria apenas ver o que ele faria, então dei as informações da minha ex-namorada. E rapidamente o hacker veio falar comigo, solicitando mais informações e passando os dados de sua carteira de Bitcoin para pagamento. Ele começou a me encher de perguntas e a dizer que o serviço apenas seria realizado após o pagamento, o que para mim já era de desconfiar. E eu, como estava lá só por curiosidade e para brincar, eu o insultei, dizendo que o serviço dele era uma porcaria, que era tudo uma farsa. E foi neste momento que ele se enfezou. Eu havia falado meu nome errado para ele, mas assim que disse isso, ele me chamou pelo nome original, o meu nome de verdade, e começou a me xingar, dizendo que eu era um fracassado, que eu não era nem casado, e em seguida ele me manda uma mensagem com o meu endereço na minha tela e diz para se preparar para o pior. Sabe, eu fiquei completamente assustado e com medo. Não deveria ter mexido com isso e estava desesperado, pedindo desculpas ao cara quando escuto porradas muito fortes vindo da minha porta. Muito barulho do lado de fora e luzes iluminando minha janela. Então eu pego a minha arma desesperado com medo de que o hacker houvesse enviado alguma gangue para me pegar. Então eu recarrego e aponto para a porta. Quando ela abre eu atiro e acerto um homem no peito que cai do lado de fora. E havia umas 15 caras apontando a arma para minha casa e eles começam a atirar. Por sorte eu me deito atrás do sofá me defendendo, atirando de volta, enquanto chorava. Quando percebo que ao fundo piscava uma luz vermelha e azul, mas eu não conseguia ver os homens devido estarem contra as luzes dos faróis dos carros. Mas naquele momento, percebi que eram policiais. Eu jogo minha arma para frente e me deito com a mão na cabeça, esperando que eles parassem de atirar e rezando para que nenhuma bala me acertasse. Quando a polícia para, eles entram com tudo, me localizam e me imobilizam com muita força, me machucando. Na delegacia, depois de algumas horas, tudo foi explicado. Por sorte, o policial em quem atirei, o tiro pegou no colete e ele passa bem. A polícia recebeu uma denúncia anônima de um homem falando que eu fazia minha família de refém, que eu estava armado e pronto para atirar em minha esposa e filha. E isso que eu nem tenho família. Era uma falsa denúncia que quase acabou no pior. E eu fui liberado. E ao chegar em casa, havia mensagens na tela do meu celular e do meu computador, com risadas, dizendo: "Você precisava ver a sua cara." A denúncia havia sido feita pelo hacker, e eu descobri que ele havia me hackeado no exato momento em que cliquei no link do seu site. Ele começou a me monitorar por ali, pela câmera e pelo computador, e em seguida pelo meu Wi-Fi ele acessou meu celular. E o pior, fez um empréstimo no aplicativo do meu banco que até hoje eu não consegui resolver. Minha casa ficou parecendo uma peneira e eu quase morri naquele dia, sem contar o prejuízo que tomei do banco. Eu nunca mais entrei na Dark Web, troquei meu computador e celular, e o cara nunca mais me mandou nem sequer mais uma mensagem. Mas eu ainda moro no mesmo lugar e vivo com medo de que ele volte a fazer falsas denúncias na minha casa. É sério, as coisas que rolam por lá são de verdade. Não exatamente tudo, mas a maioria é. E por via das dúvidas, eu recomendo que nem acesse aquele lugar, pois um simples link clicado errado pode acabar com a sua vida.
Fala galera, beleza? Se estiverem gostando desse vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e escrevam nos comentários o que acharam das histórias. Um abraço e vamos voltar para os relatos. Eu nunca pensei que me encontraria mergulhando nas profundezas da Dark Web, mas a curiosidade levou a melhor. E logo eu me vi navegando na Dark Web, em busca de algo ou qualquer coisa que satisfaria minha curiosidade. Começou inocentemente. Um amigo mencionou um site que supostamente continha alguns dos conteúdos mais perturbadores que eu poderia imaginar. E eu não resisti à tentação. Eu me aventurei na Dark Web ansioso para explorar o que eu achei que era pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. O site era realmente pesado com os impulsos mais obscuros da humanidade. Imagens de violência expostas para todos, cada uma mais horripilante que a outra. Mas foram as transmissões ao vivo que realmente me gelaram até os ossos. Havia um homem em pé vestindo uma roupa de borracha com uma faca na mão, e ao lado um outro cara amarrado amordaçado. Na lateral, uma lista de torturas para serem realizadas com um devido pagamento. Uma tortura pior que a outra, e cada uma com seu devido valor. No chat as pessoas falavam coisas horríveis, e eu não fiquei até o fim do vídeo para ver se alguém realmente iria pagar para machucar aquele homem. A segunda transmissão havia um grupo de jovens mascarados que corriam nas ruas vandalizando e caçando suas presas. Quando encontravam alguém, o surpreendiam com agressões, começando com um soco bem forte, e depois juntavam-se em volta da pessoa e a agrediam com chutes. Eu desisti de tudo aquilo, saí do navegador e limpei o meu histórico e meus rastros naquele terrível site. Mas a curiosidade me manteve aceso e eu resolvi voltar para aquele lugar. Quando abri uma nova transmissão ao vivo com o nome Hackeando e Seguindo Pessoas da Live. Eu entrei nessa live e não pude acreditar que havia muita gente assistindo uma tela preta. Quando do nada, para minha surpresa, a luz da minha webcam acende e ela estava ligada, e na live do site eu apareci. Ali, sentado, sem camisa, incrédulo, olhando para aquele site. Agora uma multidão me assistia, e eu me desesperei e comecei a tatear o botão do power do computador. E antes que eu conseguisse apertar o botão, uma mensagem apareceu na minha tela, e isso me deixou de cabelo em pé. E nela dizia: "Nós sabemos onde você mora." Em seguida, eu apertei o botão e desliguei o computador à força. Eu não sabia o que esperar depois de tudo isso. Eu fiquei com muito medo do que aconteceu e instalei câmeras de segurança e alarmes em volta da minha casa. Fiz uma limpeza no meu computador antes de acessar a internet novamente e mandei até formatá-lo, mas isso não adiantou. Eu não sei até que informação o hacker descobriu sobre mim naquele dia. Eu recebo algumas mensagens de vez em quando no meu celular, escrito: "Eu ainda sei onde você mora." E a mais assustadora para mim foi uma ida após o shopping, onde me enviaram a localização de onde eu estava. Até hoje nada físico aconteceu comigo, e a polícia simplesmente não pôde fazer nada, a não ser abrir um boletim de ocorrência. Isso foi um leve lembrete para mim falando sobre os perigos de acessar a Dark Web, coisa que eu nunca mais fiz, e graças a isso, hoje, eu ando com medo até mesmo de acessar o YouTube, e ainda mais sair de casa. Eu quero me mudar futuramente e trocar meu número de celular, mas isso ainda vai demorar um pouco, pois eu uso meu número do celular para atender clientes e não tenho grana para alugar outro lugar no momento. Até lá, eu vivo com as ameaças e tomo o máximo de cuidado possível. Eu sempre fui um tipo de pessoa que adora fazer o que não deve fazer. E certo dia, eu tropecei em um link para a Dark Web e não resisti à tentação de explorar e conhecer um pouco mais sobre as coisas que rolavam por lá. Então eu cliquei. A primeira coisa que notei foi a avassaladora sensação de mal-estar que tomou conta de mim enquanto eu navegava em sites criptografados e formulários ocultos. Era como andar acessando lugares proibidos digitalmente. Um lugar onde as regras do mundo real não se aplicam. À medida que eu me aprofundava na Dark Web, eu me deparei com um fórum onde as pessoas relatavam seus segredos mais sombrios. Foi aqui que eu encontrei um post que iria mudar a minha vida para sempre. O post intitulado de A Sala Vermelha. E ele me intrigou. Cliquei no link e comecei a ler o post, onde detalhava uma transmissão ao vivo, conhecida como Sala Vermelha, onde os espectadores podiam pagar para assistir atos de violência e as coisas se desenrolavam em tempo real. No começo, eu estava cético quanto à ideia de uma transmissão ao vivo dedicada a tal depravação. Parecia muito horrível para ser verdade,
Mas enquanto eu lia, uma sensação de pavor começou a crescer na boca do meu estômago. O post alegou que a Sala Vermelha não era apenas uma lenda, mas uma realidade, um canto escuro na internet, onde os desejos mais obscuros da humanidade foram colocados todos para fora, para que todos vissem. E por um preço, qualquer um poderia se tornar um espectador. Logo abaixo havia um link. Mesmo com uma sensação horrível, a curiosidade tomou conta de mim e eu cliquei no link fornecido e fui levado para uma página com um único botão, um botão que prometia acesso à Sala Vermelha. Com as mãos trêmulas eu cliquei no botão e fui instantaneamente transportado para uma transmissão ao vivo. Diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto antes, a tela estava escura com apenas um brilho fraco de um único holofote iluminando uma pessoa amarrada e amordaçada no centro da sala, deitada. Eu assistia com horror, mas ainda estava incrédulo, quando um grupo de homens emergiu das sombras, segurando facas nas mãos, e todos foram para cima do cara, que tentou lutar contra eles em vão, pois estava amarrado. Mas ele tentava chutar e se mexia com muita força de um lado para o outro, enquanto os homens os atacavam, um de cada vez. Gritos abafados ecoavam na escuridão. Eu assistia congelado na cadeira sem conseguir acreditar no que via, que aquilo era real e ao vivo. Uma brutalidade que assombra meus pesadelos até hoje. Naquele momento eu percebo o verdadeiro horror que existe na Dark Web. Esse lugar é doentio. Não é apenas um lugar de liberdade, mas um ambiente de doentes, de puro horror. Pelo menos na parte da Dark Web onde eu naveguei. Eu fechei o navegador e desliguei o computador, saindo de lá. Mas o que eu vi ficou comigo para sempre. E eu sempre falo para todos que eu converso: evite a Dark Web. Não há nada de bom por lá.